Antigamente, há mais de 3.000 anos atrás, os antigos médicos chineses, eles apenas olhavam para o seu paciente e já conseguiam identificar alguns problemas de saúde. Eles faziam isso usando métodos diagnósticos. Eles olhavam para a face, para a língua, para o biotipo físico do seu paciente. Então é exatamente isso que você vai aprender aqui no canal. Como chegar na causa do problema do seu paciente sem que muitas vezes ele não precise falar nada e logo na primeira sessão. É um grande desafio você apenas olhar para uma pessoa e entender quais são os possíveis problemas de saúde que ela esteja enfrentando. Imagine uma pessoa chega para você com uma crise terrível de enxaqueca, que esse é o assunto de hoje, né? Aí você vai ver que ela já foi a muitos profissionais e a maioria deles tratam apenas os sintomas. E se você fizer o mesmo, você vai ser apenas mais um, porque está fazendo o tratamento sintomático e isso não resolve. Mas agora imagine que logo já na primeira sessão você consiga ajudar o seu paciente a identificar a causa, o que está causando enxaqueca nele. Imagine a surpresa e a felicidade dessa pessoa de saber que você vai ajudar ela a resolver esse problema, que não deixe ela realmente viver em paz. Qualquer doença atrapalha muito o nosso desempenho na vida, acaba muitas vezes prejudicando a nossa vida profissional, os nossos relacionamentos. Mas mesmo que você não trabalhe profissionalmente, este conteúdo certamente vai poder te ajudar também se você sofre com enxaqueca. Porque você pode identificar desequilíbrios no seu organismo, tratar com o método ACM e ainda prevenir muitas doenças antes mesmo ou até mesmo quando elas começam a aparecer, a dar os primeiros sinais. Então vamos lá, o assunto hoje é enxaqueca. Qual a verdadeira causa da enxaqueca? Bom, eu procurei no dicionário médico a descrição de enxaqueca e foi a seguinte, dizia assim, ó, é uma cefaleia de causa desconhecida, prestem bem atenção, de causa desconhecida, na qual ocorre constrição seguida de dilatação das artérias da cabeça, caracterizada por dor principalmente no meio do crânio, intensa e pulsátil, associada com problemas digestivos, como náuseas, vômitos e problemas sensoriais, que é a intolerância à luz e do som. Já a medicina chinesa diz que o órgão responsável por distribuir o sangue de forma harmônica em todo o nosso corpo é o fígado. Portanto, dada essa definição de enxaqueca, segundo os princípios da medicina ocidental, problemas de circulação sanguínea na cabeça apontam para o fígado como o causador dessa patologia. Em torno de 90% dos casos das pessoas que sofrem com enxaqueca tem uma disfunção no fígado. Gente, mais de 90% das pessoas que sofrem com enxaqueca, a causa está no fígado. E existem diferentes tipos de disfunção no fígado, portanto, existem diferentes tipos de enxaqueca, mas a causa tem origem no fígado. E uma coisa bem curiosa também é que as enxaquecas são 4 vezes maiores nas mulheres do que nos homens. Ou seja, as mulheres sofrem muito mais com enxaqueca do que os homens. A localização da enxaqueca ela pode ser unilateral de um lado só, bilateral dos dois lados e quando é algo muito mais severo, ela vem acompanhada com sintomas como náuseas, às vezes com vômitos, fotofobia, sabe, que é uma sensibilidade muito grande à luz. E todos esses sintomas, segundo a medicina chinesa, são sintomas de desequilíbrio do fígado. Então, mesmo quando você faz exames, por exemplo, exames de imagem, isso não vai sair no exame, porque não necessariamente é uma disfunção no órgão físico. Para quem não sabe, o fígado se manifesta nos olhos, e é por isso que qualquer dor ou problema nos olhos tem relação com o fígado. Gente, outra coisa assim, ó, muito assustadora, e se você conhece alguém, se você tem pacientes que sofrem com enxaqueca, você precisa alertar essas pessoas. Porque assim, ó, a maioria dos analgésicos, salvo os sublinguais ou os injetáveis, todos os comprimidos comuns em cápsulas, eles têm a digestão no fígado. Então, todos os analgésicos em comprimidos são absorvidos pelo fígado. E é por isso que quando a pessoa toma analgésico, as enxaquecas pioram ainda mais. Porque quanto mais medicamentos uma pessoa toma, mais sobrecarrega o fígado. E é como vimos antes, né, a causa da enxaqueca é proveniente de uma disfunção no fígado, uma disfunção energética do fígado. Então imagine, essa pessoa continua tomando comprimidos para aliviar a dor e isso só vai piorar a enxaqueca. Então as crises, quando a pessoa costuma tomar comprimidos com frequência, elas começam a ser mais intensas e duram ainda mais tempo.
Obviamente, gente, que tem doenças que realmente é necessário o uso de medicamentos. Bom, vamos falar um pouco agora a respeito dos tipos da enxaqueca, segundo os princípios da medicina chinesa. O tipo de enxaqueca, um deles, tá? Hoje eu vou falar sobre 4 tipos. Um deles é por deficiência de sangue no fígado. Para quem não sabe, a principal função do fígado é de distribuir o sangue para onde existe demanda. Por exemplo, quando você faz uma atividade física, o seu fígado ele leva sangue para os seus músculos. Ou quando você come algo, o seu fígado ele leva sangue para o seu sistema digestivo. E as enxaquecas deste tipo, por deficiência de sangue no fígado, podem acontecer por acidentes com pancadas muito fortes, diretas na cabeça, mesmo que isso tenha acontecido a uma longa data, certo? Ou também quando a pessoa ela sofreu uma perda intensa de sangue em alguma cirurgia, ou quando ela costuma ter menstruações irregulares ou por outros motivos que ela tenha perdido muito sangue. Neste caso, para esse tipo de enxaqueca, as dores elas costumam ser principalmente atrás dos olhos. E o paciente pode ter queixas também de visão turva, assim, sabe, que ele não enxerga bem, e de entorpecimento dos membros e também ele pode ter insônia. E você pode saber quando o seu paciente ele tem deficiência de sangue no fígado, quando você vai olhar para a língua dele, quando você olha para a língua do seu paciente e nessas regiões aqui nas laterais, como aparece no vídeo, essa região ali está quase branca, sem cor, sem sangue. Então, para esse caso, para este tipo de enxaqueca, você vai equilibrar a função do fígado e você vai fazer com que ele volte a distribuir sangue. E as enxaquecas do seu paciente eles vão melhorar ou até mesmo desaparecer. O protocolo é o que aparece na imagem. Eu te aconselho, para você localizar bem os pontos na mão do seu paciente, é você se guiar pela linha das mãos e pelas articulações ali nos dedos, para que você realmente consiga localizar bem cada ponto, ou na sua mão ou na mão do seu paciente. Então, estes pontos que aparecem na imagem no vídeo, eles vão ajudar a harmonizar a circulação do sangue no fígado e do sistema nervoso central, que vão fazer com que a dor ela diminua. E você pode também fazer a terapia de correspondência, que é aliviar a dor localmente. O nosso dedo médio, ele corresponde à nossa cabeça. Portanto, se o seu paciente, nesse caso, ele tem dores nos olhos, aqui toda essa região da frente da cabeça, você vai pressionar na região correspondente aos olhos e isso vai ajudar ainda mais a aliviar a dor localmente. Esse método a gente usa para aliviar dores de qualquer parte do corpo. E além dos protocolos que você vai aprender aqui hoje e das orientações também, é muito importante que o seu paciente ele desintoxique o fígado. Eu já falei algumas vezes, em alguns outros vídeos a respeito dessa desintoxicação. Eu costumo fazer uma desintoxicação que dura 7 dias e ela promove resultados muitas vezes surpreendentes mesmo. Tem casos de alunas que elas conseguiram curar crises de enxaqueca logo na primeira desintoxicação e outras conseguiram afastar muito as crises. E não importa o tipo de enxaqueca, tá? Se ela é pré-menstrual, se ela é enxaqueca com aura, se ela é comum, independente do caso, do tipo de enxaqueca, a desintoxicação junto com o método ACM, vão diminuir ou até mesmo curar as enxaquecas do seu paciente ou as suas, se você sofre com enxaqueca. Vamos a outro tipo de enxaqueca, muito comum também, que é por estagnação de sangue. Neste caso, existe sangue, mas ele não circula. Existe uma diferença de dores entre a anterior e essa que nós vamos ver agora. Eu já vou explicar, tá? A estagnação do Qi, do sangue no fígado, acontece principalmente quando o seu paciente ele passa por um estresse emocional muito grande. Quando o estresse ele se mantém por um tempo muito prolongado, aí o que vai acontecer? O Qi ele vai começar a falhar na sua função de impulsionar o sangue, o fígado no caso, e o sangue ele vai ficar estagnado na cabeça, parado, e é isso que vai gerar essas terríveis dores de cabeça, principalmente nessa região aqui nos olhos, certo? E aqui o que acontece é que o organismo ele precisa retomar essa circulação de sangue e de Qi. Então o que ele vai fazer? Ele vai empurrar essas duas substâncias, o Qi e o sangue, e isso vai gerar calor e por isso que a dor nesse caso ela é pulsante, sabe? Quando a dor ela faz pum, pum. E pode acontecer também, nesse caso, a aversão à luz e a som.
Lembra que eu falei antes? Isso vai te ajudar muito a diferenciar para que você saiba qual protocolo você vai aplicar no seu paciente, quando você perguntar para ele como que é a dor dele. Então existe uma diferença da anterior e dessa. Quando é por deficiência de sangue, a anterior que vimos, a dor ela alivia quando você massageia aqui nessa região aqui das têmporas ou quando a pessoa ela pressiona os olhos ou até mesmo quando tampa os olhos. E a dor de cabeça ocasionada por estagnação de sangue e de qi é uma dor um pouco mais latejante, como eu falei antes, ela faz bum, bum. Então parece, o paciente ele tem a sensação que a cabeça ela vai explodir. Porque existe sangue, mas o sangue ele realmente não está circulando, ele fica ali parado e é isso que vai causar a dor. E aqui, mais uma vez, a gente vê que realmente, tanto quando existe deficiência de energia, quando existe excesso, tudo isso causa desequilíbrios no nosso organismo. Bom, para esse tipo de enxaqueca, você vai aplicar esse protocolo que aparece na tela. E se você é novo aqui no canal, tem vários vídeos, mas eu vou te explicar como que você vai fazer a pressão em cada ponto. Então, para fazer a pressão é muito simples. Você vai precisar de um objeto como esse, que nós chamamos de um palito de laranjeira. As mulheres sabem o que é. Que é um palito que as manicures elas tiram um excesso de esmalte na unha. Você pode fazer também a pressão no ponto ou o estímulo com uma caneta ou com um lápis também, com qualquer objeto que tenha essa ponta similar. Então, você vai colocar o objeto na mão do seu paciente nos pontos que eu te passei antes e o que apareceram na imagem agora. Certo? Você vai colocar o objeto no ponto, pressionar. É importante que a pressão ela não seja muito leve, porque você precisa realizar um estímulo nesse ponto energético. Então, você precisa realmente pressionar um pouquinho. Algumas vezes o seu paciente ele vai reclamar que está dolorido e é normal, mas mesmo assim você precisa manter a pressão e vai manter durante 3 minutos. Não menos de 3 minutos, um pouquinho mais de 3 minutos não faz mal, tá? Mas não menos de 3 minutos. Fazer a pressão nos pontos é, na verdade, muito simples. Então, se você é terapeuta ou qualquer profissional da área da saúde, é muito importante que você consiga identificar os diferentes sintomas do seu paciente para evitar que piorem, né, que as enxaquecas dele piorem, e isso também vai te ajudar na hora de identificar os sintomas, de você saber qual que é o protocolo que você vai aplicar para que você consiga ajudar ele de forma mais eficiente. Algumas pessoas, gente, o que acontece, elas começam com dores de cabeça e depois isso evolui para uma enxaqueca. E na verdade isso poderia ser evitado. Algumas pessoas elas começam até com sintomas, dorzinhas de cabeça, irritabilidade, sensibilidade à luz, ao som também, náuseas, tonturas, fadiga e até mesmo dificuldade para se concentrar. E tudo isso pode ser apenas o começo, certo? Aí a pessoa vai lá e toma medicamento e esse quadro ainda vai piorar. Todos esses sintomas são os sinais que o corpo do seu paciente está emitindo, dizendo que o fígado dele está começando a dar sinais de desequilíbrio. Então vamos a outro tipo de enxaqueca, que é quando existe agitação no fogo do fígado. Sei que esses nomes, gente, para quem não tem muita familiaridade, para quem não está familiarizado com a medicina chinesa, são um pouco estranhos, tá? Esse tipo de enxaqueca, ele é padrão. Esse padrão acontece principalmente quando o paciente possui problemas emocionais sérios, quando esses problemas emocionais eles são mantidos por um longo período e também quando esse paciente ele consome muito alimentos de essência quentes e secas, tá? Que esses alimentos eles geram muito fogo interno, muito calor. Então eu vou te dizer alguns dos alimentos que têm muita essência quente para que você oriente o seu paciente que ele precisa restringir isso da dieta. Por exemplo, as bebidas alcoólicas, quando o seu paciente bebe muito álcool, quando ele consome muita carne vermelha e alimentos também muito gordurosos, tá? O alho também é um alimento que tem uma essência muito quente e também a pimenta. É muito importante que ele restrinja esse tipo de alimentos. Ah, e a canela também, ela tem uma essência quente. Então, se você mesmo sofre com enxaqueca ou se você tem pacientes que sofrem, eu te aconselho que você evite ou restrinja o máximo possível este tipo de alimentos. A enxaqueca, neste caso, que é por agitação do fogo do fígado, ela vem acompanhado de irritabilidade, também de conjuntivite. Normalmente os olhos tendem a ficar muito vermelhos
e a pessoa ela pode ter, sabe, acessos de raiva, pode ter zumbido também, ela pode perceber que ela fica um pouco surda, ela vai ter gosto amargo na boca, ela vai sofrer com constipação também e pode também ter sangramento nasal. E nesse caso, como que vai estar a língua do seu paciente nessa região aqui que aparece no vídeo, que é nas laterais? É onde o fígado está representado na língua, certo? Essa região, então, ao contrário da anterior, aqui existe calor, existe fogo, então essa região aqui ela vai estar muito avermelhada. Então esses pontos, esse protocolo que está aparecendo aqui no vídeo, na imagem, certamente vai ajudar a que seu paciente ele diminua bastante ou até mesmo você consiga curar as enxaquecas dele. Lembrando que também você precisa seguir as orientações. Então, cada pontinho que aparece na imagem, você precisa pressionar durante 3 minutos cada um deles. E com que frequência? Ele pode fazer todos os dias, você pode mostrar para ele onde que é a localização de cada um desses pontos e você orienta ele para que ele mesmo faça esse protocolo em casa. E outra coisa muito importante é que existem vários tipos de enxaqueca, certo? Hoje não vai dar tempo de falar neste vídeo sobre todos, então vamos lá, vamos falar do último. Outro tipo de enxaqueca muito comum é quando a pessoa ela consome muito leite, sabe? Leite e derivados. E também alimentos muito gordurosos que têm alto teor em gordura. Esses alimentos, o que eles vão fazer? Eles vão sobrecarregar o baço. E se vocês me seguem aqui no canal, e para quem é novo aqui, então saiba que o baço, a principal função dele é remover a umidade do nosso organismo. E quando ele está sobrecarregado ou com deficiência energética, ele não consegue remover essa umidade, ele não consegue remover o excesso de fluidos do nosso organismo, então ele começa a acumular umidade. E esse tipo de enxaqueca nós conhecemos como umidade e calor no fígado, que é causada, como eu expliquei antes, por deficiência no funcionamento do baço. Quando o baço não está funcionando adequadamente, certo? Então, o que vai acontecer? Isso vai afetar o funcionamento de todos os órgãos, certo? Mas nesse caso, principalmente o funcionamento do fígado, que hoje nós estamos falando sobre enxaquecas. E como que você vai saber se o seu paciente sofre com esse tipo de enxaqueca? Bom, primeiro você vai perguntar se ele consome muitos lácteos, certo? Porque ele vai ter assim, ó, ele vai ter muita sensação de peso, principalmente nessa região frontal da cabeça. Ele pode ter pouco apetite também, ou às vezes até vontade de comer, mas sem fome, né? E sintomas também de muita plenitude aqui no hipocôndrio, nessa região daqui, e na verdade em toda a região abdominal ele vai ficar muito inchado. Ele pode ter náuseas também, um gosto muito amargo na boca e assim uma sensação de meio pegajosa na boca também. Então, para tratar esse tipo de enxaqueca, a gente precisa tonificar o baço, fazer com que ele melhore a sua função e aplicar os pontos que eu vou mostrar aqui, que aparecem na imagem, certo? E você, logicamente, vai aconselhar o seu paciente que ele restrinja o uso de lácteos e derivados. Então é isso aí, pessoal. Já aproveitando aqui, se você gostou desse conteúdo, dá um like aqui, me segue no canal e se você ativar as notificações, você vai receber, toda vez que eu publicar um vídeo novo, você vai ser avisado. Então a gente se vê nos próximos vídeos.